Bom, boa noite para vocês. Então, eu sou Ulisses Sabará e é com muita alegria, uma grande honra estar aqui. Eu queria agradecer a IBAB por ter me convidado, ao pastor Ed René pela confiança, e a Karen, a Juliana, ao Tiago e ao Felipe, que são organizadores desse evento. Eu já estive aqui há 2 eventos atrás, gostei muito do modelo, do formato, e me sinto muito honrado de poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus fez nesses últimos anos. Estou vendo algumas faces conhecidas aqui, alguns amigos, a minha esposa está aqui também me acompanhando. E, bom, eu queria começar dizendo que me pediram para contar o meu testemunho de vida. Detesto falar de mim, mas é o que eu vou fazer. Então, se vocês não gostarem, deixa para lá. O que eu vou falar também, eu gostaria de deixar claro, que é um depoimento. É a minha história. Então, longe de mim ter a pretensão de dizer se este é o caminho correto, ou aquele, outro. E aí você veja como você quer fazer, e a ideia é inspirar mesmo, para que você, no momento que você está vivendo, você possa tomar as decisões, se firmar mais e descobrir qual é a sua vocação. Tá bem? Bom, vamos lá. Eu dividi a minha vida em algumas fases. E a fase 1 é aquela fase quando a gente não sabe para que veio ao mundo. Em geral, crianças e adolescentes estão aí tentando se procurar. No meu tempo de criança não havia muitas profissões. Era o engenheiro, o advogado, o professor, não é? Os mais antigos vão lembrar disso. Hoje existem tantas opções que a gente fica até confuso. Mas eu nasci num lar cristão. Meu pai era presbiteriano, depois batista. Minha mãe era católica, depois presbiteriana. E hoje está na congregação cristã. Apesar de frequentar a igreja desde pequeno, a minha primeira igreja foi a menonita, no colinho da minha mãe, depois presbiteriana, depois batista, e depois frequentando comunidades, que no meu tempo, a galera da minha idade, na mocidade, saiu formando comunidades, e nós fizemos a nossa também. Minha experiência com Deus foi lá para os 14, 15 anos, que realmente me firmou com Ele. Desde então, eu agradeço a Ele todos os dias por ter me chamado e me dado experiências pessoais com Ele, que são muito importantes. Bom, nasci num lar classe média, depois um pouquinho mais alta, depois meu pai perdeu tudo, ficou bem baixa, depois média, e meu pai morreu em 78. E aí nós tivemos que construir a nossa vida. Estudei numa escola estadual. Para quem lembra, os mais antigos era muito boa, depois ficou média, depois ficou muito ruim. E aí eu saí de lá. E quanto a sustento, meu pai fundou uma empresa há 60 anos atrás. Acabamos de comemorar, dia 16 de outubro passado, 60 anos do nosso negócio, desse grupo chamado Grupo Sabará, que é meu sobrenome. Meu pai é um trabalhador, honrado, mas nunca foi presente. Com 16 anos de idade que eu tinha, ele saiu de casa, e devido ao temperamento dele, a gente não tinha muita proximidade, então não teve um coaching para me explicar como é que as coisas aconteciam. Por outro lado, desde os 15 anos de idade eu trabalho. Ele chegou lá no meu quarto e falou: então, a partir de hoje você não tem mais férias. Seu primeiro dia de férias vai ser trabalhar como serviços gerais, office boy, e eu trabalho então desde os 15 anos. Sempre participei de igreja, mas nunca soube o que eu ia fazer nela. Não sei cantar, mas participei de coral. Estudei bateria, teclado, piano, baixo, violão, guitarra, nunca soube tocar nada, nunca cheguei no final, sempre fui um músico medíocre e também não sabia falar. Então eu ficava nesse negócio: o que eu vou ser, não é? Qual que é a minha vocação dentro da igreja? E lá no trabalho também não sei se eu vou trabalhar com meu pai, porque afinal de contas
Ele tem a empresa dele, mas ele é muito bravo, muito ausente, eu vou fazer outra coisa. Eu sempre gostei de exatas e por isso fui fazer a faculdade de engenharia. Em 77, eu entrei na FEI, onde eu conheci a minha querida esposa. Aliás, eu fui para lá para isso, para falar a verdade mesmo. Para conhecer. Coisa boa mesmo. Ok, depois eu fui estudar na faculdade Oswaldo Cruz, meu pai morreu 2 anos depois, e eu tive que estudar à noite e trabalhar de dia. Então, vida dura. Foi nada fácil. Desse período da minha vida, aconteceram 2 coisas bastante importantes que eu queria chamar a atenção. Eu acredito muito em trajetórias, eu acredito muito que Deus nos dá pistas quando nós caminhamos na vida e nós devemos estar antenados nos sinais que Deus coloca na nossa vida. Isso nos ajuda bastante a nos guiarmos quando nós não temos as certezas daqueles lugares ou daquelas profissões ou do que nós vamos fazer. Uma pista que o Nelson vai lembrar, lá em 75 mais ou menos eu conheci, chegou às minhas mãos uns LPs, uns discos de um cara chamado Keith Green. Não sei quantos conhecem esse cara, ele já morreu, cantor americano. Mas esse cara, através das músicas dele, transformou a minha vida. Foi um impacto. Até hoje, as músicas dele eu ouço e elas falam muito forte ao meu coração, principalmente na questão social. Ele tem uma música especial que é a parábola das ovelhas e dos bodes, de Mateus 25, 31 a 46, em que ele, tocando piano, ele faz uma encenação literal, mas encenada daquele texto. E ele mostra ali que Jesus é a pessoa que a gente enxerga no necessitado. Quando ele tem fome, a gente dá de comer, quando ele tem sede, a gente dá de beber, quando ele está doente, nós vamos visitar, quando ele é estrangeiro e a gente recebe, abriga, ou quando ele está nu e a gente veste. Vocês conhecem essa passagem, mas esta música especial tocou muito o meu coração. E eu, que já fazia trabalho social, fizemos trabalho lá em Santos, num orfanato, depois fizemos trabalho com velhinhas, e estava sempre ligado com isso, sempre achei que o Evangelho tinha a ver com isso, e no nosso caso, a nossa igreja não tinha essa vocação, esse chamado, se pode-se dizer que uma igreja não tem esse chamado. E o segundo fato é que em 1977, quando eu entrei na faculdade, e está até ali meu companheiro Paulo de faculdade, nós entramos juntos em 77, meu pai me deu uma viagem de presente. Havia um cruzeiro que saía de Santos e ia para Manaus, daquela linha C. Sabe aquele navio que tombou lá na Itália, que afundou, né? A linha Costa. Tinha um navio que fazia esse cruzeiro. Demorava 15 dias para ir, 15 dias para voltar. Parava no Rio, parava em Salvador, Recife, Belém, Santarém e Manaus. Uma delícia, 15 dias. Eu nunca tinha andado de navio, foi maravilhoso. E eu conheci a Amazônia, naquela viagem. Conhecia as frutas, conhecia as pessoas, conhecia a mata, conhecia os rios. E fiquei encantado e pensei comigo, um dia eu vou trabalhar com isso aqui. E guardei aquilo. Bom, meu pai faleceu então em 78, final de 78, com 51 anos de idade, eu tinha 19, irmão mais novo, o meu irmão mais velho é meu sócio até hoje no negócio, ele tem 5 anos a mais do que eu, e quando você é irmão mais novo, você obedece, né? Você vai e faz o que te mandam. Então, a segunda fase da minha vida, ela chama-se é o que temos. É o que temos. Ou seja, é o que tem para fazer. Então, eu fui trabalhar numa fábrica, meu irmão ficava no escritório com a minha irmã, trabalhando lá no ar-condicionado, e eu fiquei lá na Marginal, com 40 funcionários que me queriam ver pelas costas, trabalhando com produto tóxico, com tecnologia extremamente perigosa. E é o que temos. Vamos que vamos. Os meus sonhos lá de 77 do navio ficaram encostadinhos e vamos fazer o que dá. Meu pai morreu, deixou tudo muito confuso. O que tinha estava em inventário, o que tinha documento estava em inventário, o que não tinha documento a gente podia acessar.
A fábrica que eu trabalhava, como eu disse, era bem precária. O mercado estava em crise, em 1968, a primeira crise do petróleo, setor petroquímico, setor químico. A minha empresa, o meu grupo trabalha nesses setores. Ficamos sem produto. Concorrência predatória, invejosa. Meu pai tinha morrido, eles viam aquilo como um negócio bom, e de fato era, mas nós, inexperientes, eles pensaram, bom, vamos atacar, e arrumaram subterfúgios para tirar esse mercado da gente, e nós íamos perdendo o mercado conforme os anos foram passando. Não tínhamos capital, e o resultado dessa combinação, falta de capital, falta de experiência, mercado predatório, crise, foi catastrófico. Nós perdemos tudo em 3 anos. Vendemos o que tinha dado para vender e não sabíamos o que fazer. Como eu digo, a gente ficou devendo para 2 pessoas, para Deus e para o mundo. Ao mesmo tempo, estávamos trabalhando para a igreja, trabalhando para Deus. Pregava na escola dominical, escrevia no boletim, dirigia os jovens, marcava com a nossa turma de jovens acampamentos, envolvido, de cabeça. Casei com 23 anos, nesse tempo, tivemos 3 filhos seguidos, 1 ano e 3 meses e 1 ano e 3 meses de diferença, 3 homens. Uhul! Hã? Vocês sentiram a pegada em casa como era? E trabalhando, eu morava no Brooklyn e trabalhava na Penha, na Zona Leste. Todo dia abria a fábrica às 7 da manhã e tocar a vida. Aí aconteceu uma outra experiência interessante, que eu vou chamar de uma fase 3. Essa fase 3, tem um versículo na Bíblia, em João capítulo 6, que eu acho muito interessante. Chegaram para Jesus e perguntaram para ele: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Espera ver, deixa eu ver se eu entendi. Se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que crer. É isso que Jesus respondeu? Quer fazer um negócio bom mesmo para executar a obra de Deus? Creia em mim, que sou o enviado de Deus. Não esclareceu muito, certo? Bom, vamos falar um pouquinho de vocação. Vocação é a inclinação, é a tendência, é a habilidade que leva alguém a exercer uma profissão. Também depende do interesse dessa pessoa, dos gostos, não é? Aquela definição que estava ali, do Barbosa, é fantástica, que vocês acho que já estudaram nos grupos pequenos, quem estudou, fantástica. Existe a vocação religiosa, que aí é um chamado de Deus para eu me separar e exercer algum serviço para Ele. Então, nesse fundo do poço que eu estava, o que eu pensava, como talvez alguns de vocês pensem, bom, se está acontecendo tudo de errado, então eu tenho que largar tudo e ser missionário na Índia. Eu queria ser missionário no Himalaia, lembra? Não? Eu tinha um sonho, queria ir lá para as montanhas do Himalaia, não sabia nem para que lado ia, mas eu achava que aquilo era interessante. Ou missionário no Nordeste, ou na Amazônia, quem sabe? Vai ver que Deus estava respondendo a minha oração. E as coisas piorando. As coisas piorando. E aí eu aprendi na prática, através dessa experiência que eu vou contar para vocês, que não existe diferença entre chamado sacro e secular. Ou seja, se Deus te chamou, e você tem certeza que a porta que Deus abriu no seu emprego, seja lá atendente de lanchonete, dono de empresa, pintor, professor, você tem certeza que Deus te levou até lá, o teu chamado é tão sacro quanto o missionário que está lá na África. É isso que eu aprendi. Por quê? Porque Deus abriu essa porta. Se Deus abriu, Ele vai me levar a levar o seu evangelho lá, naquele lugar. Porque talvez dentro daquele círculo não tenham outras pessoas que possam levar o evangelho. Ok. Como é que foi essa experiência? Eu estava na cidade de São Bernardo, ano de 83, eu tinha 24 anos. E eu tinha ido lá comprar um galpão num desmanche. Sabe o que é desmanche? Quando uma fábrica está fechando, eles vendem tudo.
inclusive as telhas, as tesouras. E como eu não tinha dinheiro para comprar nada, eu fui lá comprar algo usado. E eu vi um galpãozinho pequenininho lá, que me atendia, e um galpão maior, que eu vou doar para a igreja. Sempre tive no meu coração, fazendo a obra de Deus, vamos lá doar para a igreja. E eu ia gastar mais dinheiro, muito mais, com aquele telhado para a igreja do que para mim. O telhado, esse telhado que eu comprei, está lá num acampamento dessa igreja até hoje, no salão lá, que eu doei para a igreja. E eu estava lá, tratando dos negócios, e entrei no carro. Estava chovendo. Eu fechei a porta do carro e o mundo parou ali. E eu comecei a chorar. Eu tive uma crise, só eu e Deus. E lá pelas tantas eu falei, Deus, essa é a vida abundante que o Senhor prometeu? Ou seja, eu não posso comprar no mesmo lugar. Se eu comprar uma lata de tinta lá na loja do Zé, eu tenho que procurar a loja do Pedro, porque a do Zé eu não vou pagar. O título vai para o pau, eu vou pagar em cartório, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Vocês não estão entendendo quando eu digo que eu devia para Deus e para o mundo. Dever, é o que eu digo, não ter dinheiro é uma coisa, dever é outra muito diferente. Impostos, há anos a gente não pagava, não tinha dinheiro. Como é que faz? Não, mas você tem que pagar. Perfeito, também concordo. Desde que você tenha dinheiro. Quando você não tem, você faz o que da vida? Desesperado. Queimando as últimas reservas, qualquer coisa que tinha. Os que me conhecem, que estão aqui me conhecem há tempo, conhecem a fábrica que eu tinha lá, que era uma esculhambação, para dar um nome bem próprio. Mas é o que eu tinha. E lá dentro daquele carro, naquela noite, ou naquela tarde, eu falei, poxa Deus, estou devendo para o governo, eu não pago imposto. Ele falou, eu senti, eu não vi a voz, mas eu senti. Verdade, tem que pagar. Os fornecedores, pois é. E lá pelas tantas ele falou, mas você deve para mim também, não é? Aí eu pensei, peraí. Eu me converti com 14, 15 anos, Igreja Batista. Aprendi a dar o dízimo. Eu ganhava o meu salário, um olerite, num envelope marrom que meu pai trazia, o meu salário mínimo que eu ganhava todo mês. Eu escolhia as notas mais bonitas para dar no meu dízimo. Separava todo mês, nunca deixei de dar. Como assim? E eu entendi que Deus queria a minha vida, o meu futuro, os meus talentos, a minha esposa, meus filhos, quem eu não era, as minhas dívidas e um possível sucesso que eu não tinha ideia do que era. O melhor dos meus sonhos, eu pagava todas as minhas dívidas, tocava uma música e eu saía dançando assim, com flores. Assim, blim, 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 blim. Fechou, cara. Só queria pagar as minhas dívidas. Só que Deus não pensa como a gente pensa. Lá no fundo eu pensava, cara, cadê meu sonho lá atrás? Trabalhar com pessoas, social, natureza. Bom, voltei para o meu escritório, cheguei para o meu irmão, que é mais velho que eu, contei a história para ele, ele estava se convertendo a Deus naquele período, e meu irmão é um cara extremamente pragmático. E ele falou, cara, admiro essa história, inclusive eu estou até considerando esse negócio de Jesus, só que não tem um tostão. Ah, esqueci o mais importante. Lá na minha conversa com Deus, aquele papo cabeça, eu disse para Deus, e para mostrar, olha só, para mostrar que eu sou um cara sério, a partir desse mês, eu vou dar 0,1% da minha receita, 0,2%, 0,3%, até um dia que eu vou poder dar 10% ou mais. Fiz esse voto para Deus. E eu contei isso para o meu irmão falou, então, não tem 0,1%, não tem 0,3%, não tem nada. Tem dinheiro. Então, legal, mas como é que vai ser? Vocês estão me ouvindo, eu não vou pedir dinheiro no final da palestra, ok? Fiquem tranquilos. E como eu disse, isso é algo pessoal. E foi um compromisso que eu fiz com Deus. E naquele dia 30, apareceu um cliente que pagou em dinheiro, que eu pus no envelopinho, fui lá na nossa comunidadezinha, chorando, e falei, Deus,
Tem aqui, 0,1. Não é nada. O que mudou a partir daí? Nada. O 0,2 não mudou nada, o 0,3 não mudou nada, o 0,4 não mudou nada. Foi chegando, de repente, começou aquele sopro. E Deus começou a fazer a obra dele. E quando começava a fazer, que eu achava que estava indo, apareceu um fiscal. E aí eu falava, quebrou. Tenho tantas histórias para contar, que a gente passaria a noite aqui, eu contando histórias assim. Nada contra os fiscais, principalmente os honestos, não é? Mas, quando ele chega e você não paga o seu imposto, é um sentimento ruim, muito ruim. E aí chegou um fiscal, uma sexta-feira, e pediu 6 milhões de cruzeiros, cruz credo, sei lá, qual era a moeda na época. A minha folha de pagamento dava uns 100 e poucos mil. Ou seja, quebrou. Estava tirando a cabeça fora d'água. Domingo, arrasado, fui ao culto. O irmãozinho lá que foi trazer a palavra, irmãos, Deus me dá a palavra aqui, olha é o seguinte, Josafá, cercado pelos exércitos inimigos, lá dentro da cidade, Jerusalém, saiu uma palavra e disse, amanhã vocês vão ver abundância aqui. Aquele que crê vai receber, aquele que está mais necessitado vai receber. Eu falei, mais necessitado aqui, esse povo santo aqui não tem ideia do que é necessidade, sou eu mesmo. Então dá licença, fui lá e falei, Deus, a gente teve aquele papo lá, o que é isso aqui? Segunda-feira eu vou sentar, e tem lá o tal dos estai quietos e vede o livramento do Senhor, que eu acho que é um mau milagre, é eu ficar quieto, sentado. E é o que eu fiz. Segunda-feira eu cheguei lá, liga o meu advogado, escuta, como é que foi sexta-feira? Ele não sabia, olha, o cara pediu 6 milhões. Quanto? O cara tá louco. Eu falei, então, cara, o que você vai fazer? Nada a fazer. Tá, eu vou ligar para umas pessoas aqui. Daqui a pouco ele me liga, qual que é o nome do fiscal? Eu olhei lá e falei, não vou falar porque eu lembro de cabeça, mas pode ser que ele esteja aqui, aí deixa quieto. Falei lá, X. Dali a pouco, liga o fiscal. Eles estão querendo botar na cadeia, não sei o quê, porque no levantamento que ele não tinha feito nenhum, ele, na verdade, achou a facada que ele podia dar, e aí o chefe dos fiscais queria saber o nome dele, foi atrás dele, ele durante um mês fez um levantamento todinho da nossa contabilidade, então, e nesse mês o que aconteceu, queridos? Uma anistia fiscal. Já ouviu falar nisso no Brasil? No tempo da inflação, significa que você só paga o principal, não paga a multa, não paga juros e correção. Para quem viveu isso, sabe o arrepio que dá. Nós chegamos a ter 80% de inflação num mês, na época do glorioso Zé Sarney, certo? Nós vivemos isso. Quando o cara perdoa tudo e parcela em 60 vezes o principal, yes! Hã? E aí, eu fui lá pagar com um chequinho administrativo do Banespa, a primeira parcelinha, e falei, Deus, o Senhor está nesse negócio, cara. O Senhor está nesse negócio. E como eu disse, eu podia contar muitas outras histórias fantásticas. Deus mostrando que mesmo no vale da sombra da morte, Ele estava ali. Mas cadê a vocação? Como é que eu ia achar o que eu queria? Porque até aí, eu estava meio no é o que temos, com o meu voto de fé. As coisas começaram a acontecer. Eu chamo essa fase de rescaldo, que é, ou resiliência, que é sustentar o que você acertou com Deus. Porque na hora que o vento sopra, a chuva cai, se você não está firmado na rocha a tua palavra, uma palavra de Deus, a casa cai. E aí nós tivemos que segurar. Vieram as experiências, o que foi muito bom para mim, ver a providência de Deus, porque foi tudo Deus que fez. Eu estar aqui hoje significa milagre de Deus. Falar numa igreja batista, depois de 40 anos que eu saí da igreja batista, é um milagre. O Ed René é louco, cara. Ele nem sabe, essa menina louca, me chamar, falar aqui. Ou muito abençoados, né? Vivi experiências tremendas. E aí, quando chegou no finalzinho de 84,
Nosso fornecedor aqui estava tudo bem, estava começando a tirar a cabeça da água de novo, o fornecedor cortou a nossa cota de produto. Inexplicavelmente, dia 31 de dezembro, a gente estava comemorando a passagem do ano, o cara corta. Mas por quê? O que aconteceu? Bom, meu irmão falou, olha, nós temos que sair daqui, cara. Vamos para o Nordeste. Tem uma fábrica lá em Pernambuco. Vamos tentar lá. Vamos ver o que a gente consegue. Pegamos o avião. É assim, é contado, né? Pegar o avião tinha que sair, dar certo, porque era o que tinha. Fomos a Votorantim, todo mundo conhece. Chegamos lá na frente do gerente da Votorantim e falei, então, nós somos distribuidores de produtos assim e tal. Nós queríamos saber se vocês não precisam. O cara olhou para nós e falou, Votorantim não precisa de distribuidor, cara. Não precisa nada. Votorantim é um grupo, não precisa nada. Nós temos nosso distribuidor, mas tá bom, vai. Já que vocês vieram aqui, eu vou apresentar a fábrica e tal. 3 anos depois, nós estávamos inaugurando uma pequena fábrica num meio galpão, na cidade de Itapsuma, 35 quilômetros de Recife. E é o que tínhamos. Felizes, porque nós tínhamos o mercado do Nordeste inteiro. Montamos 3 fábricas no Nordeste. Hoje nós temos uma fábrica com 120 mil metros de terreno lá e 10 mil de construída, com laguinho, campo de futebol, patinho, peixinho. Uma belezinha. Eu fiquei nesse meio galpão, lutando, visitei clientes no Nordeste inteiro, conheci aquele mercado inteiro. Compramos esse terreno atual hoje, inauguramos a fábrica. O dia que nós inauguramos, eu nunca vou esquecer. Eu andei pela cerca daquele terreno. Era de tarde, os funcionários tinham ido embora. E ali naquele lugar, como em todas as fábricas que a gente tem, eu edifiquei um altar de gratidão a Deus. Para mim, o altar é isso. Desculpem novamente, é a minha experiência. É estabelecer marcos onde Deus realizou os seus milagres. E de vez em quando eu volto para essas fábricas. Vou lá no meu cantinho, fecho a porta, pego as pedrinhas, como Jacó fez, né? Imaginárias, obviamente. E falo, Deus, eu não esqueço. Eu não esqueço de nada que o Senhor fez. Salmo 103. Bendize a minha alma. E tudo que há em mim, bendiga o seu nome. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. De nenhum. Eu faço isso sempre. E Deus foi abençoando. E as coisas foram acontecendo. Abrimos mais 2 filiais, como eu falei. Em 89, resolvemos diversificar. Essa história é muito curiosa. Resolvemos diversificar. Fomos a uma viagem, primeira viagem internacional nossa com o pessoal da Fiesp. Fomos para a Europa. Mercado brasileiro fechado, ninguém dava nada. Era a época do Collor com o Lula. Estava aquele rosco. E nós fomos recebidos, foi uma viagem oficial. Não aconteceu nada, a gente viajou, passeou, bacana, zero. Mas conhecemos um casal que quando voltou ao Brasil, falou, olha, nós estamos sendo chamados para ser presidentes da Câmara do Comércio Brasil-México. Você não queria votar na gente, já que vocês nos conhecem? Vamos votar. O que eles fizeram? Primeira coisa que eles fizeram, vamos organizar uma viagem para o México, que é o que eles sabiam fazer, organização de viagens. Beleza. Nesse meio tempo, me procura um cara na nossa igreja lá, me chama e fala, vamos fazer um jantar. Fomos jantar em São Bernardo, vai entender. E falou sobre óleo de jojoba. Produtaço. Ah, é? É. Serve para quê? Cosmético, cara. Fantástico. Vendendo aí a $250 o galão. Meu, isso só dá em terra seca. Então você não tem, e eu já tinha um trabalho social, espiritual lá no sul do Piauí. Tem gente plantando jojoba no Piauí. Você não planta, aí o pessoal dá serviço para os caras, tá? Ele fez lá uma equação. Estava ele mais 2. Eu falei, tá, quem vai para o Piauí? Porque eu não vou. Não, eu não posso. Falei, bom, então ninguém vai, morreu. Mas eu guardei a informação do óleo de jojoba. Quando eu fui para o México, porque a jojoba é uma planta mexicana, assuntos de interesse, eu botei jojoba. Beleza, seja lá o que Deus quiser. Fui lá ver outras coisas, de repente estava lá, agenda. Um cara queria falar sobre jojoba. Uau! Sentei lá com um senhor, gordão, uma mulher. Olha, nós somos da Sudene deles, lá da Zona Norte, nós queremos dar uma fábrica para você, se você der crédito para os camponeses, que blá, 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 uma história. Falei, cara, por que você não oferece para os mexicanos? Nenhum mexicano quis. Não entendi nada.
Fomos lá visitar, a fabriquinha era muito pequenininha, não interessava, mas conhecemos um pessoal que trabalhava com óleo de jojoba. E que perguntou, você não quer vender óleo de jojoba? Eu falei, cara, é o que eu vendo, eu sei vender. Então, plantar não dá. Trouxe o óleo de jojoba. Logo, um mês seguinte, tinha feira cosmética no AMB. Eu entrei, montei um stand e eu decorei. Óleo de jojoba do deserto de Sonora, do México, um óleo dourado, lá. Perguntar, mas serve para cabelo? Óleo de jojoba do deserto do México, tecnicamente zero, não entendia nada daquilo. E recebendo clientes, o pessoal olhando, nossa, mas é douradinho, o óleo que a gente compra é vermelho. Imagina se não batizava uma coisa aqui no Brasilzão, né? Bom, resultado, gente, encurtando a conversa, pouco depois, esta mesma pessoa do México me apresentou para 2 outros fornecedores e em 3, 4 meses eu estava vendendo 30 óleos. Óleo de amêndoa, gema de trigo, semente de uva, esses óleos que a mulherada gosta de passar na pele, né? Óleo de macadâmia, e fui trazendo. Importação, Brasil se abrindo, os mercados se abrindo. Aí as indústrias químicas colaram em mim e falaram, você trabalha com óleo, não quer um produto aí? Quem? Dow Química, National Start, ICI Surfactant, só gigante. Falei, opa, bora. Fui trazendo. Aí a minha empresa começou a crescer. Na verdade, depois de uns anos, começou a inchar. Ficou grande nesse aspecto de muita informação, não dá para trabalhar. Eu fui ajustando, mas aprendi o standard internacional e fiz uma rede mundial de contatos. E sempre pensando, o que eu posso vender para esses caras que só o Brasil tem, ou quase isso? Amazônia, biodiversidade brasileira, riqueza. Meu, é isso. Tentei, fui atrás, comprei tambor de óleo de copaíba, veio óleo diesel, de tudo. Até que, no ano 2000, eu descobri, caiu um jornal na minha mão, eu olhei e falei, cara, olha isso aqui. Uma startup incubada na Universidade Federal do Pará, que trabalha com óleos amazônicos. Eu falei, meu, pelo menos o cara tem endereço, né? Peguei o avião, fui até lá, conheci os 2 professores, o investidor, comprei o negócio. 15% do negócio, falei, meu, a área comercial é minha, vocês produzem aí, beleza. A Natura abriu, briefing da linha Ecos, que todos conhecem. Opa, vamos entrar lá. E olhei aquilo e falei, isso aqui vai dar samba, rapaz. E começamos a trabalhar devagarzinho. Meu irmão ficou com a área de tratamento d'água, e eu comecei a trabalhar com isso. E dei um banho de loja, depois de 1 ano e pouco, comprei o negócio inteiro, mudei para uma fábrica nova, construído muito sacrifício, e começamos a trabalhar com comunidades produtoras. Eu criei, juntamente com a minha equipe, o Programa de Valorização da Sociobiodiversidade, que lida com aspectos sociais, ambientais, certificação orgânica, que era tudo que eu tinha pensado lá atrás que seria legal. Então, eu dou trabalho para as pessoas, elas trabalham conosco, a gente gera renda, encaixa essas comunidades que estão fora de uma cadeia produtiva dentro de uma cadeia produtiva, e eu mostro isso para os meus clientes, que um dia vão valorizar. Hoje valorizam. Naquela época era um sonho. Mas eu comecei com o famoso óleo de andiroba, manteiga de murumuru, ninguém nunca tinha ouvido falar. Eu acionei meus contatos mundo afora e fui visitar. Em 2005 foi a minha primeira visita à L'Oréal na França. Eu fui vender meu primeiro quilo para eles em 2010. 5 anos de trabalho, visitando, provando, melhorando os estándares que eu tinha aprendido, tudo aquilo que Deus foi semeando na minha vida ao longo daquele tempo que eu não entendia bem o porquê estava acontecendo, mas era uma formação que eu também precisava ter. Hoje, depois de 16 anos, nós trabalhamos com 105 núcleos comunitários em 14 estados do Brasil. Exportamos para 40 países. Pode? No melhor dos meus sonhos, eu pagava as minhas dívidas. Deus é Deus. Ano passado, vendemos 30% deste negócio por uma empresa suíça, que entrou com um aporte tecnológico. A questão da presença geográfica ainda melhor, principalmente na Ásia. E tecnologia limpa e renovável. Nunca deixei de cumprir nem um mês aquela promessa daquele dia chuvoso de São Bernardo em 84. Há 3 anos atrás, eu resolvi institucionalizar minhas ações sociais e criei uma fundação que apoia 3 projetos. O projeto da minha esposa, que é o INAP, que é um instituto que ela vai todo dia feliz.
que trabalha com crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem e deficiência intelectual. Todo dia ela vai lá, cuida de crianças de periferia, de abrigos, criança que tem bala alojada e não consegue aprender, criança que viu o pai enforcado e ficou 3 dias com o pai enforcado dentro da sua casa, criança que foi devolvida 2 vezes, adotada e devolvida 2 vezes. Gente, Deus abençoe a minha esposa que tem esse estômago. Não é a minha vocação. Deus nos deu o privilégio de a família inteira se envolver na área social. O meu filho mais velho tem uma ONG, chama ARCA, Associação para o Resgate da Cidadania por Amor à Humanidade, que trabalha com moradores de rua. Ele tinha muitos amigos, e ele via que aqueles amigos tinham vontade de fazer alguma coisa, mas não sabia o quê, e não confiavam em ninguém. E ele, novinho ainda, levou um morador de rua para dentro de casa, deu banho no cara, começou a pagar a escola para ele, tudo mais. Estava no coração, vocação dele. E ele está montando agora uma fazenda aqui em Araçariguama. Ele conhece muita gente. Tivemos um jantar 2 quintas-feiras atrás, no Casa Fazano, para 550 pessoas. Estava presente o governador Geraldo Alckmin, o prefeito eleito Dória, e aquela galera toda ali, endinheirada, vai bancar um projeto de garotada, que saiu do coração do meu filho. A vocação dele é outra, mas o chamado é o mesmo. Servir as pessoas, fazer o bem, atender a humanidade, que está caindo de podre, que precisa do amor, do estender a mão, de nós voltarmos os olhos para fora. Se você pegar essa galera jovem, dessa geração que está chegando agora, e eu trabalho com muitos, eu tenho 350 funcionários, a minha equipe é bem jovem. O que move esse coração dessa galera não é nem dinheiro, é o que o americano chama de meaning, é significado, é acordar de manhã e fazer alguma coisa que realmente está na veia, que possa fazer o bem, que preserve o nosso planeta, que cuide das pessoas. E onde a gente vai achar isso? E eu queria dizer para vocês que aquela vocaçãozinha lá atrás que Deus falou, da música do Keith Green, de ajudar os que têm fome, sede, que têm ausência de abrigo, ou que precisam de apoio educacional, somado com aquela viagem que eu fiz para a Amazônia, de trabalhar com biodiversidade brasileira. Hoje nós estamos no Cerrado, na Caatinga, na zona de transição. Temos um trabalho da Fundação no sul do Piauí. Reformamos escolas, furamos poços, levamos água, plantamos sistemas permaculturais que geram alimentos. Está aqui o Toninho, meu parceirão de lá. Montamos um CCA na cidade. Estamos mudando a história daquelas pessoas, ensinando aquelas pessoas a pensarem. Hoje eu olho para tudo isso e falo, gente, que coisa tremenda. Como Deus é bom. Só que uma coisa é eu achar que é bom. Outra coisa são as pessoas acharem. E aí eu estava em casa, em maio desse ano, recebi, um feriado até, recebi um e-mail. Abri no meu celular, fui lá para minha esposa, lê isso aqui. Nossa, você ganhou um negócio da ONU aqui, cara. Né? Falei, não, um monte de gente ganhou. Por quê? Porque este projeto, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que funciona, ele foi reconhecido. Dentre 600 projetos no mundo, mais de 100 países, 10 pessoas foram escolhidas, reconhecidas como representantes dos SDGs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que foi lançado em outubro do ano passado, e serão representantes, eles são chamados de pioneiros, os pioneers. Então, este cara aqui, que veio dessa história aí, que vocês acabaram de ouvir, foi até Nova York, ser fotografado, sair no Times Square. Tá certo que fizeram uma caricatura minha que, nossa, feia para danar. Não vou mostrar para não assustar. E uma outra brasileira
A Sônia, da BMF Bovespa, também ganhou. O Brasil teve 2 representantes. E os outros 8 são do Egito, da Dinamarca, da África, de outros países. E nós 10 fomos chamados como pioneiros, apresentados. Teve um jantarzão lá, né, no Ciprianes, lá. Negócio caro pra caramba. E eu fiquei pensando na minha vida, na minha história. Passou esse filme todo que eu contei para vocês aqui. Que Deus é esse? Que Deus é esse? O que eu queria te incentivar? A não perder de vista os sinais que você pode estar tendo na sua vida, ou a não desanimar se o rumo está indo para lá e você está pensando em ir para cá, porque a vida às vezes dá a volta. Eu sempre digo que Deus escreve certo por linhas certas, não por linhas tortas. Por que certas? Porque apesar de tortas, elas são as linhas que a gente precisa para poder chegar, para poder conhecer, para poder ter tecnologia, para poder ter especificação, para poder ter tempo, experiência, contatos que vão nos ajudar lá na frente. Se a gente está imaginando que a nossa vida está nas mãos de Deus, essas coisas vão nos alcançar se nós estivermos com as antenas ligadas. E hoje a gente então apoia esses projetos que eu falei para vocês. Vejo a minha família toda envolvida. Consigo conciliar na prática, dentro dos meus negócios, a sustentabilidade trabalhando no tripé, que é ambiente, meio ambiente, ação social e grana. E ainda fazer justiça. Um caso, vou contar para vocês. A gente atua numa comunidade que o Toninho conhece, chama Morro do Boim. Morro do Boim não tem luz, lá no Piauí. Até saiu lá o negócio de comer pedra, não sei se vocês viram isso aí. Foi o meu funcionário que viu isso. Pessoas que não têm o que comer e que pegam pedras e cozinham para ver se sai alguma coisa disso. Esse lugar do Morro do Boim não tinha água. Eu tenho um filminho postado até no meu Facebook lá, perguntando para o Zé: Zé, quanto você andava para ir buscar água? Salobra, não é água doce. 6 quilômetros. Todos os dias. A escola das crianças é na sala da casa da santa daquela mulher que abre. E eu fui lá agora, 3 meses atrás, e ela viu que estava precisando mais, ela deu quarto também. Ela dorme no chão da cozinha, de pau a pique, por causa das crianças. Gente, tem muita riqueza aí. Tem muita riqueza aí fora. E aí nós construímos um poço, que graças a Deus deu água doce, 5 metros cúbicos por dia. Agora eles tomam 2 banhos. Tomavam um banho por semana, 2 garrafas de Coca-Cola. Brasileiro. E hoje nós montamos lá um sistema agroecológico, eles colheram, venderam para os restaurantes, comeram até sair pelos olhos, aprenderam, conheceram um monte de espécies novas, já replantaram. Agora nós vamos construir uma escolinha para eles lá. E a gente faz isso nas periferias. E no centro da cidade a gente reformou escolas, montamos CCA. Estou indo para lá daqui a 3 semanas. No fechamento do CCA vão ter 600 pessoas numa cidadezinha que tem 5.000 pessoas que moram na cidade e 5.000 que moram na periferia. Vão ter 600 pessoas. Porque as crianças vão poder, vai ser uma mostra cultural, eles vão poder dançar, tocar violão, falam inglês, estão tendo aula de cidadania. Coisa linda, gente. Que Deus pode fazer com um Zé Gaiola que nem eu, pode fazer com você. Certeza que eu não sou melhor que ninguém aqui, certeza. Que a minha história possa inspirar vocês, cada um de vocês, na sua realidade, no seu contexto. E ser reconhecido pela ONU, como eu fui, minha esposa estava lá comigo, foi um negócio que eu não queria, a princípio, porque eu sou o backstage, eu sempre gosto de ficar atrás, não vou, não sou, não posso. Tem de tudo, né? Tem o cara orgulhoso que se acha, e tem o outro que nunca se acha. E eu falei para minha esposa: eu acho que eu não vou nesse negócio não, cara. Que eu chegar lá, eu tinha que dar palestra, porque, não vai dar. E o Espírito Santo me chamou no canto e falou: cara, sério, eu gastei 40 anos do seu tempo te preparando para você não ir?
tudo que eu fiz na sua vida fui eu que fiz. Então você sai do seu lugar, vai para lá e me honra lá. Porque quando você estiver recebendo lá, quem vai estar sendo glorificado? Você e eu. Porque você sabe bem que tudo que você é e tudo que você fez, fui eu que fiz. E eu estou falando para vocês, isso não é da boca para fora. Quem me conhece sabe. Queridos, essa é a minha história. Como eu disse, Ctrl+C, Ctrl+V não funciona. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu momento. E eu penso que agora seria um tempo legal, queria chamar o Tiago aqui, para abrir um papo entre vocês e depois a gente volta. Então, essa apresentação é uma apresentação que eu preparei para um evento que vai ter quarta-feira agora do Pacto Global. Eu nem sei se eu vou fazer, talvez eu tenha que falar lá. Mas ela mostra um pouquinho do que é. O Pacto Global é o setor privado dentro da ONU. Até 15 anos atrás, o setor privado ficava fora da ONU, que é um absurdo, né? Você tinha ONGs, academia, organismos multilaterais, mas você não tinha um setor privado que é o motor do negócio, cara. Então o Kofi Annan, na época, falou, não, traz os caras, tem 10 princípios, que é anticorrupção, direito trabalhista, direitos humanos e a questão do meio ambiente. Você preenche isso e você faz parte do Pacto Global. Aqui no Brasil são 800 empresas. Eu fui vice-presidente do Pacto Global no Brasil até poucos meses atrás. Bom, aqui um pouquinho da nossa história, então eu contei do meu grupo, né? 60 anos, brasileiro, inovador, tal, aquilo que eu já falei, trabalhamos com tratamento de água, cosméticos, indústria sucrocoleira e nutrição animal e alimentos, essas são as marcas do nosso negócio. Pode ir. A Beraca, que é essa empresa que eu acabei falando um pouquinho dela, lembra do fiscal? Então, lembra da história do Josafá? Quando ele sai, ele põe os cantores na frente, abre os portões, e os cantores, coitados, né, deviam crer muito, porque eles estavam tocando, e os inimigos todos lá, e os soldados atrás. Josafá teve fé, e aí os inimigos acharam que eles tinham arrumado exército para lutar contra eles, saíram correndo, e o povo saqueou, né, o povo de Israel saqueou aqueles povos durante 3 dias num vale, que é o Vale de Beraca. Quando em 91 eu queria colocar um nome no meu negócio novo, eu lembrei desse vale que eu passei e pensei como Deus foi bom e gracioso. E aí eu dei esse nome de Beraca. Brahá, em hebraico, quer dizer bênção ou louvor. Bom, então essa é a empresa. O nosso lema é We Bridge, porque a gente conecta o que está nas universidades com o mercado, o que está no campo com a cidade, e fazemos aí os cosméticos. Eu não trabalho com produtos finais, eu trabalho com matéria-prima. Então está ali as comunidades, a fábrica, a distribuição, clientes, a sociedade e os parceiros que a gente traz. Pode ir em frente. Então um pouquinho sobre os nossos números, eu falei, são 2.500 famílias. Lembrando que famílias, principalmente na região norte e nordeste, são mais de 4 pessoas, ou seja, né? Às vezes muito mais do que 4 pessoas. Né? Trabalho lá em 12, hoje é 14 estados já, isso aí está desatualizado, conservação de 1,5 milhão de hectares, e a cada R$1,60 investido na coleta de sementes que eu faço, R$4,50 deixam de ser gasto em serrarias clandestinas, em corte de árvore. Então isso é super interessante, eu trabalho com produto não madeireiro, folhas, galhos, sementes, raízes, cipós. Desenvolvimento econômico, a gente gera empregos. Desenvolvimento social, a gente melhora o acesso à educação, infraestrutura. E o ambiental, como eu falei, valorização da floresta em pé e não cortada, não é? Bom, aí uma biocorrelação, para cada tonelada, a primeira coluna terceirinha, para cada tonelada de óleo que eu produzo, são 1.176 de óleo bruto, porque aquele já é refinado, já tratadinho. R$27 mil que eu deixo na comunidade para 19 coletores, que dá uma renda de aproximadamente R$1.400 extra. Esses caras continuam pescando, plantando. Se você multiplica, naquele slide anterior, se você multiplica só lá no Piauí, a gente comprou 10 toneladas de buriti esse ano, e fora o que a gente comprou na Amazônia, em Minas, em outros estados, a gente gera uma receita bem interessante. Essa questão de carbono evitado, quando eu
quando eu trabalho com não madeireiro, eu deixo de cortar árvores, isso é um conceito, né? O RED mais, que são... e ali nós temos a questão dos gases evitados, né? Que a gente, na verdade, faz esse cálculo, isso é um cálculo oficial, feito pela Fundação Getúlio Vargas, 3.800.000 toneladas de carbono não gerado. Né? Bom, aí um exemplo de uma floresta de copaíba. A gente trabalha com diferentes produtos. Pode botar aquele lá. É um produto não madeireiro, é uma resina, a gente extrai uma vez por ano, põe uma tampinha, vai buscar o ano seguinte. Esse produto é fantástico, ele entra no anti-caspa, no anti-acne, em vários produtos que a gente tem. Lançamos o ano passado um produto para branqueamento de pele, para tirar manchas e assim por diante. Tudo isso é ciência que a gente acaba tirando da natureza e das universidades. Sistemas permaculturais são fantásticos, cuidar da terra, das pessoas e partilha justa, compartilhamento. Esse é o conceito do futuro. Se todos nós trabalhássemos nisso, ninguém passaria fome no mundo. Você preserva o solo, você troca com o seu vizinho aquilo que você plantou, ele planta o que ele tem e todos somos felizes. Por que não dá certo? Por causa da monocultura. Que você planta milhões de hectares de cana, por exemplo, ou de palma, e um cara ganha dinheiro, mais o tratorista, ou alguns tratoristas e os motores de caminhão. E a agricultura familiar, que é bom mesmo, acaba não tendo comida. Não é? Bom, então, esse sistema é muito interessante. Trabalhamos assim lá no Piauí e agora estamos trazendo isso para a Amazônia. Aqui um pouquinho dos produtos. Então, ali tem aquele da esquerda é o famoso açaí, não é? Que dá lá a polpinha, da polpa seca eu extraio óleo, do caroço que se joga fora eu extraio o esfoliante, e ainda do extrato que eu produzo eu extraio um segundo esfoliante. Então, para cada produtinho eu vou extraindo vários. O da direita é a ucuúba, que a Natura até lançou um produto agora, e aí a gente extrai o óleo essencial da folha, o óleo essencial da casquinha, fazemos uma manteiguinha fantástica para a pele e uma torta esfoliante. Bom, essa mensuração de impactos, nós temos um convênio com a USP que mede impacto social. Esse aí, por acaso, é em Palmeira do Piauí, Uruçuruí, lá no Piauí. Os não coletores, né? Qual é a renda que eles têm, depois coletores cooperados e os coletores não cooperados e os cooperados. Esses não cooperados eles não querem entrar para a cooperativa, mas fornecem produtos para a cooperativa. Isso muda a história, gente. Estou falando ali produção de cachaça porque é cultural lá. E se você for ver o próximo slide, você vai ver como o ciclo muda, o ciclo sustentável lá da ponta. Cada uma daquelas cores são fontes de receita para aquelas famílias. E você vê bem muito mais equilibrado. Tem uma fonte de receita que são os programas de governo, Bolsa Família. Fontes de receita que são coleta do buriti, produção da cachaça e emprego fora da propriedade, que chama-se bico. Então, quando você acessa as comunidades e reparte, você traz uma vida muito mais equilibrada, que faz que o cara não dependa, como no primeiro caso, ele dependa 48% da Bolsa Família ali. Então, isso você muda a história das famílias. Indo para os finalmente, eu contei da ONU, né? Então, pode ir. Esses são os 17 ODS, vocês vão ouvir muito falar nisso, o Brasil está atrás disso. Cada um desses quadradinhos está lá, erradicação da pobreza. Isso aí até 2030, é a Agenda 2030. Artistas do mundo inteiro estão envolvidos nisso, governos, as empresas. Vamos ter um encontro agora, como eu disse, no MASP, quarta-feira que vem, para falar sobre o assunto. E eu ganhei aquele, tá vendo agora, as pessoas foram escolhidas, eu fiquei naquele 15 ali, que é biodiversidade. Ecossistema, solos, que é exatamente o que eu faço, a relação com as pessoas. E aí estou eu com a Sônia Favaretto, lá na ONU, quando nós ganhamos o nosso... E aí a frase que eu falei, que eu senti muito honrado, e que vai promover nossos projetos sociais, ambientais, em andamento e que ainda estão por vir.